O cenário econômico brasileiro é como um grande quebra-cabeça, com diversas peças se movendo ao mesmo tempo. E uma das peças mais importantes para entender a saúde financeira do país é o Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Ele nada mais é do que a soma de tudo o que produzimos em bens e serviços. Recentemente, tivemos uma notícia que acendeu uma luz amarela, mas desta vez pendendo para o otimismo. O mercado financeiro deu uma ligeira melhorada na sua expectativa para o crescimento do nosso PIB no ano que vem, em 2025. Essa projeção ajustada vem direto do Boletim Focus, uma pesquisa semanal conduzida pelo Banco Central que reúne as previsões de economistas e instituições financeiras sobre os principais indicadores da nossa economia. É como um termômetro do que eles, que vivem o dia a dia do mercado, estão sentindo sobre o futuro próximo. E o que esse termômetro mostrou nesta semana foi um ajuste para cima, mesmo que discreto, na expectativa de crescimento. Esse pequeno movimento na projeção do PIB para 2025, que passou a ser, em média, de 2,02%, é mais do que apenas um número, subindo. Ele reflete uma percepção um pouco mais favorável sobre a capacidade da nossa economia de gerar riqueza no futuro. Para entender, pense que na semana anterior, a mesma pesquisa indicava um crescimento ligeiramente menor. Essa revisão, portanto, mostra que o conjunto de analistas consultados pelo Banco Central viu algum motivo para acreditar que o Brasil pode crescer um pouco mais do que se pensava antes. O Boletim Focus é uma consolidação dessas várias visões, oferecendo um panorama do consenso do mercado. Não é uma previsão oficial do governo, mas sim a média das apostas de quem opera e analisa a economia o tempo todo. E quando esse grupo ajusta a rota para cima, é um sinal que merece atenção. Quais seriam os ventos que sopram a favor dessa pequena dose extra de otimismo? Diversos fatores podem influenciar essa mudança de perspectiva. Um deles pode ser o desempenho recente da própria economia. Se indicadores mais atuais mostram que a atividade por aqui está um pouco mais forte do que o esperado, isso naturalmente leva os economistas a revisarem suas projeções futuras. O resultado do IBC-BR, por exemplo, que é uma espécie de prévia do PIB, e que também foi divulgado recentemente com um resultado positivo para o primeiro trimestre, pode ter contribuído para essa sensação de que a economia pegou um ritmo um pouco melhor. Além disso, o comportamento de setores específicos, como a indústria ou o setor de serviços, e até mesmo o desempenho das exportações, podem entrar na conta. Uma melhora no cenário externo, ainda que volátil, ou a percepção de que certas políticas internas podem ter um efeito positivo adiante, mesmo que modesto, também são elementos considerados pelos analistas ao fechar suas projeções para o Boletim Focus. É um cálculo complexo que leva em conta uma série de variáveis. Para nós, cidadãos comuns, o que significa na prática essa projeção de um PIB um pouquinho maior? Um crescimento econômico, por menor que seja o ajuste na projeção, geralmente se traduz em mais oportunidades. Uma economia que cresce tende a gerar mais empregos, aumentar a renda média da população e impulsionar o consumo. Empresas se sentem mais confiantes para investir, expandir seus negócios e contratar. É um ciclo virtuoso que, quando bem azeitado, melhora a vida das pessoas. Claro que a distribuição desse crescimento é outro assunto importante. Mas o ponto de partida é que, se o bolo da economia cresce um pouco mais, há potencialmente mais fatia para todos, ou pelo menos a possibilidade de isso acontecer aumenta. Essa revisão no Focus, portanto, alimenta uma esperança cautelosa por um 2025 um pouco mais dinâmico em termos de atividade econômica e, consequentemente, em termos de bem-estar. É fundamental lembrar que a economia é um organismo vivo e sujeito a constantes mudanças. A projeção do PIB no Boletim Focus é uma fotografia do momento, baseada nas informações disponíveis e nas expectativas dos analistas naquela semana específica. Outros indicadores, como a inflação, que tem um impacto direto no nosso poder de compra, e a taxa de juros, a Selic, que influencia o custo do crédito e os investimentos, continuam sendo observados com muita atenção.
O comportamento desses e de outros fatores ao longo dos próximos meses será crucial para confirmar ou alterar essa projeção. Eventos inesperados no Brasil ou no exterior também podem mudar rapidamente o cenário. Por isso, acompanhar de perto os próximos boletins Focus e as notícias econômicas é essencial para ter uma ideia mais clara do caminho que a economia brasileira está trilhando e dos desafios e oportunidades que podem surgir. Em resumo, a ligeira elevação na projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2025 no Boletim Focus desta semana, embora possa parecer apenas um pequeno ajuste técnico, carrega em si um sinal de que o mercado financeiro, em sua média, está enxergando um futuro um pouco mais promissor para a atividade econômica do país. Essa perspectiva, se confirmada pelos dados reais nos próximos meses, tem o potencial de se traduzir em benefícios concretos para a sociedade, desde a geração de empregos até a melhoria na renda. É um lembrete da importância de estarmos atentos aos indicadores econômicos para compreender as forças que moldam o nosso dia a dia e o futuro da nossa nação. Continuaremos acompanhando de perto cada movimento nesse complexo tabuleiro da economia. É sempre interessante ver o termômetro do mercado financeiro captando uma brisa de otimismo, mesmo que sutil, como mostra o último Boletim Focus ao ajustar para cima a expectativa para o PIB brasileiro em 2025. Essa ligeira revisão para 2,02% no crescimento da economia sinaliza que o conjunto dos analistas que acompanham nosso dia a dia econômico encontrou razões para uma perspectiva um pouco mais favorável para o próximo ano. É um reconhecimento, provavelmente impulsionado por alguns dados recentes que vieram um pouco melhores que o esperado, de que a capacidade de produção e movimentação de riquezas no país pode ser um pouquinho maior do que se imaginava. Mas, como bem apontado no texto, o tabuleiro da economia tem muitas peças em jogo. Essa melhora na projeção do PIB é uma notícia positiva, pois um crescimento mais robusto abre portas para mais empregos e oportunidades. No entanto, é vital manter o pé no chão e continuar de olho em outros fatores cruciais, como a dança da inflação e o rumo da taxa de juros, a Selic. O cenário global também não para de se mexer, e os desdobramentos internos na política e nas reformas também pesam bastante nessa balança. Ou seja, a revisão para cima é um sinal encorajador do mercado, mas a vigilância e o acompanhamento constante dos próximos capítulos da economia continuam sendo essenciais para navegar com mais segurança. É sempre bom lembrar que o boletim Focus, por ser a média das expectativas de um grupo seleto de especialistas, funciona mais como uma bússola do que como um mapa definitivo. A projeção de 2,02% para o crescimento do PIB em 2025 nesse sentido indica a direção que o mercado, em conjunto, acredita ser a mais provável no momento da pesquisa. Contudo, a economia global e a brasileira são bastante sensíveis a novos acontecimentos, sejam eles decisões de política interna, mudanças no cenário internacional ou até mesmo choques inesperados, como vimos tantas vezes. Portanto, essa projeção positiva nos dá um indicativo animador, mas a lição de casa de acompanhar a divulgação de novos dados e análises continua valendo para entender se essa trajetória de otimismo se sustenta ou se ajusta ao longo do tempo. No fim das contas, essas projeções macroeconômicas como a do PIB acabam respingando na vida de todos nós. Uma expectativa de crescimento, mesmo que modesta, pode influenciar desde a decisão de um pequeno comerciante de expandir seu estoque até o planejamento de uma família sobre gastos futuros ou investimentos. Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, um cenário de crescimento, ainda que leve, costuma ser mais promissor do que um de estagnação. Olhar para esses números não é apenas entender gráficos e estatísticas, mas sim vislumbrar como a dinâmica geral da economia pode abrir ou fechar caminhos e moldar as oportunidades que encontramos no nosso cotidiano.